Você saiu da USP e trabalhou muitos anos na indústria farmacêutica e tudo mais. Foi. Enquanto eu estava estudando, né, eu fiz estágio em farmácia de manipulação, né, que era o que eu queria, na verdade, trabalhar com medicamentos, alguma coisa assim. E aí eu fui para farmácia de manipulação. Então eu fiquei dando aula, eu era professor na parte da manhã, eu saía da escola, dava aula, ia para a farmácia de manipulação, e saía da farmácia de manipulação e ia para a faculdade. Então eu fazia aí os 3 períodos, era um atrás do outro, e o tempo inteiro assim, não parava, né? Saía de um, mal conseguia chegar em casa, e quando ia, trocava de roupa, tomava um banho, já saía, não dava para fazer muita coisa. Dormir era onde dava para dormir, na verdade. Se era no ônibus, se era na faculdade, se era... Né? Você correr quando você tem gás, né? Acho que você... A gente novo, a gente consegue fazer tudo isso, né? E consegue fazer as coisas. Mas é correria, aí foi correria, foi essa coisa toda. E aí depois passou um tempo, eu saí da farmácia de manipulação, peguei uma bagagem bem bacana, assim, me ajudou muito na faculdade em si, porque eu trazia já muita coisa, né, do meio farmacêutico, e a gente via matérias, etc, e muita coisa já estava lá. E aí isso ajudou bastante. E aí depois eu saí da farmácia de manipulação, continuei ainda dando aula por um certo tempo. E aí depois eu fui estagiar na indústria farmacêutica, chegou aí no 5º ano, né? Tudo tem que apresentar um estágio curricular, né? Aquela coisa formal. E eu fui fazer o meu estágio curricular, né? Foi até curioso, porque essa empresa, a empresa na época chamava Stifel, né? É Laboratórios Stifel. Cara, eu tava tentando lembrar o nome. Que é um laboratório dermatológico, né? Que trabalha com dermatologia, né? Era familiar a empresa. E foi engraçado porque, na verdade, eu estava viajando, né? E eu recebi... o meu currículo foi parar lá porque alguém mandou. Eu não lembro de eu mesmo ter mandado o currículo para a empresa específica. E ele foi parar lá. E aí me chamaram e eu estava em Florianópolis. E eu falei, não consigo. E aí essa semana não dá, vou voltar semana que vem. Tem algum problema? Vocês veem, né? Se não der, tudo bem. Infelizmente não dá. Não, tá bom, a gente espera. E eu fui fazer a entrevista, e assim, é uma coisa que marca bastante, que foi minha chefe, assim, praticamente todo o tempo que eu fiquei lá. Fiquei 12 anos na empresa. E foi muito engraçado, porque quando eu fui fazer a entrevista com ela começou a perguntar as coisas, e eu falei, né, estudei no Paulo Egídio, dei aula no Paulo Egídio, e ela sabia tudo que eu estava falando. Ela falava o nome dos professores, ela falava não sei o que, ela falava o nome das ruas, tudo. Uhum. E eu fiquei morrendo de medo, porque eu falei assim, da onde a empresa deve ter investigado toda a minha vida. Puxou tudo. Investigaram toda a minha vida, porque assim, como que ela sabe tudo isso? Ela sabia o nome de um monte de coisa, de rua, de tudo, de professores, de onde eu estava, chefes, etc. A farmácia de manipulação, ela conhecia o dono. Uhum. E na hora eu fiquei assustado, né? E depois que eu voltei, ela me escolheu e eu voltei, eu conversei até com ela chamava Sueli. E eu perguntei, ela falou, não, é que eu moro na Vila Maria também. Ela morava a 1 quilômetro do próprio Paulo Egídio, então ela conhecia toda a região, conhecia as pessoas. Ele tá me dando uma bronca aqui, eu tô batendo na mesa. Eu não vou bater mais na mesa. Não, Jorge, prometo que eu não vou bater mais na mesa. Eu tô batendo na mesa. Jogador de pôquer, tá passando. Vou até botar aqui pra não esquecer que eu não posso bater na mesa, cara. Não, é bom avisar todo mundo, né? Põe ali porque a gente vê também.